Olá pessoal, hoje no Tira Dúvidas eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a faixa. Para que serve a faixa? Bom pessoal, como vocês podem ver, eu tô com uma faixa aqui, uma faixa roxa, mas tanto faz a cor, porque eu vou falar exatamente sobre a faixa. Vocês estão vendo que a nossa faixa do Morgante Jiu-Jitsu, ela possui um emblema aqui, né, oficial. Isso é exatamente para evitar que algumas pessoas que mal intencionadas apareçam dizendo que são com uma determinada faixa e não treinam Morgante Jiu-Jitsu, né? Então nós criamos esse oficial exatamente para isso. Mas a gente sabe também que isso não é, porque a gente também tem os certificados e os registros para dizer se a pessoa realmente treina ou não, ou ela está ativa ou não. Mas voltando aqui ao conteúdo da faixa, é importante a gente lembrar que as faixas não eram usadas na época dos samurais, por exemplo. As faixas elas foram criadas na época da pós-restauração Meiji, quando o imperador proibiu o uso de armas no Japão. Então, os mestres que ensinavam a arte da guerra, eles passaram a ensinar de uma forma diferente, eles começaram a colocar filosofia no ensinamento. Então, Jigoro Kano, quando ele criou o judô, ele passou a ver que as pessoas precisavam ser colocadas em níveis diferentes. Então, ele passou a criar a faixa branca para os iniciantes e a faixa preta para os avançados. Bem, conforme foi crescendo, não só ele, mas também os mestres de jiu-jitsu passaram a adotar esse sistema de cores e faixas. Mas esse sistema, ele possui algo muito interessante, que é o simbolismo e o significado do porquê existem as cores. A faixa branca, ela, se você pegar um catavento e pintar ele e ele girar, ele vai ficar branco, porque o branco é a união de todas as cores. Para a cor branca existir, você tem que ter nuances das principais cores dentro dela para constituir a cor branca. Bem, então, quando você está usando, por exemplo, essa faixa aqui, que é a roxa, você não é faixa roxa. Você está tirando a cor roxa da sua faixa branca. Então, até a faixa marrom, todos são faixas brancas. Eles só estão tirando cores e de cada vez mais escuras, começando da branca, que é a união de todas, depois tirando a cor amarela, tirando a laranja, tirando a vermelha, tirando a azul, verde, roxa e, por final, a marrom. Quando você retira a última cor da faixa, você passa a não ter cor, a ausência de cor. E aí vem a cor, o preto. O que é esta cor? É a ausência de cor. Bem, o simbolismo disso nas artes marciais, em especial no Morgante Jiu-Jitsu, é mostrar que você terminou um ciclo de aprendizado e você está com a mente limpa, como a cor, o preto, e você começa uma nova carreira, uma nova senda, um novo degrau. Afinal de contas, a palavra Dan quer dizer degrau. Então, todo faixa branca, ele é um faixa branca até a faixa marrom. E aí, quando você é faixa preta, você usa a ausência de cor. É claro que tem muita gente que fala assim, a faixa serve para segurar a calça. Na verdade, o que serve para segurar a calça é cinto, não é faixa, né? E as faixas, elas também são criadas para que você tenha uma distinção entre o nível dos alunos. Por isso que no Morgante Jiu-Jitsu é tão importante que os alunos não percam exames. Isso é uma coisa que a gente bate muito na tecla com os senseis, porque esta isonomia, ou seja, todo mundo igual, faz uma diferença muito grande, principalmente nos campeonatos. Porque imagine só se você tem uma arte marcial onde uma pessoa é faixa branca com 1 mês de treino e a outra é faixa branca com 3 anos de treino. E elas vão no campeonato se enfrentar. Obviamente que isso não vai ser justo. E no Morgante Jiu-Jitsu, nós temos os exames de 4 em 4 meses, exatamente para, como são muitas faixas no Morgante, exatamente para que os alunos sejam divididos em competições de uma forma igualitária. Então nós temos a categoria branca, amarela, laranja, depois vermelha, azul, verde e roxa e depois marrom e preta. Bem, a inclusão da faixa vermelha e branca, ela aconteceu depois. Porque os faixas pretas, eles não tinham dan na época, eles não tinham grau. E assim,
foi criado os risquinhos para colocar na faixa, para diferenciar, mas existiam faixas pretas muito antigos. Então, para que eles fossem divididos entre mestres e professores, foi usada uma graduação especial, que são as cores da bandeira japonesa. Por isso que a faixa vermelha e branca, ela possui essa cor, porque o vermelho e branco são as cores da bandeira japonesa. No Morgan Jiu-Jitsu, a distinção entre o grão-mestre e o mestre se dá de uma outra forma. A faixa vermelha e branca, ela tem a ponta vermelha no caso do mestre. E no caso do grão-mestre, nono e 10º grau, ela tem a ponta branca no início da faixa. Então é só para vocês atentarem na distinção entre os mestres. Bem, na graduação de mestre, nós também temos 3 divisões. Quando você é faixa 5º e 6º Dan, você recebe a graduação de Renshi. Quando você é 7º e 8º Dan, você recebe a graduação de Kyoshi. E quando você recebe o 9º e o 10º Dan, você recebe a graduação de Shidoshi. Num outro vídeo eu vou fazer uma explicação bem ampla a respeito do nome e o que quer dizer cada uma dessas 3 graduações dentro da faixa vermelha e branca. Então, pessoal, quando você estiver amarrando a faixa, entenda que a faixa serve para nos dividir, porém, nos deixar cada um igual a todos dentro de cada categoria. E isso é muito bacana. Tá joia? Pessoal, um abraço a todos e até o próximo Tira Dúvidas.